razões pelas quais as nossas orações não são respondidas. Razões pelas quais as nossas orações não são respondidas. Eu acredito, irmãos, que seja um tema importantíssimo para a nossa vida. Uma vez que eu e você, que nós oramos sempre a Deus, que nós sempre falamos com Deus, que nós sempre nos ousamos a falar com o Todo-Poderoso. Agora a pergunta é, será que nós estamos sendo ouvidos? Essa é uma pergunta importante. Então eu quero ler com você a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. Está escrito: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a luta e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos prazeres ou deleites. Deus fala conosco, Pai, através da sua magnífica e poderosa palavra, que nós sejamos abençoados e alvo dessa palavra, Pai, porque nós queremos ter orações que cheguem ao Senhor e o Senhor responda. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, como eu mencionei, nós vamos falar sobre razões pelas quais as nossas orações não são respondidas. Irmãos, é importante a gente destacar que as inúmeras religiões que existem no mundo, as inúmeras religiões, seitas, heresias que existem, religiões, seja no Oriente ou no Ocidente, em qualquer lugar do planeta Terra, elas têm a prática de fazer orações, prática de fazer rezas, prática de fazer meditação, prática de fazer até mesmo clamores, invocação até. Então, todas as religiões, ela usa algum meio para ter contato com sua divindade. Todas as religiões. E nós, como cristãos, precisamos fazer também a nossa súplica, a nossa oração. Apesar de que as outras religiões, elas rogam, clamam, rezam, pedem, invocam a deuses que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus das Sagradas Escrituras. Então a gente precisa destacar, irmãos, que a oração, ela é tipicamente feita ao Deus vivo, ao Todo-Poderoso, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Ele ouve a oração do seu povo. E ele diz na sua palavra que aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Porque qual é o pai, o filho, na verdade, que pede um pão ao pai e o pai vai dar uma pedra, ou o filho que pede um peixe para o pai e o pai vai dar um escorpião, e aí Deus conclui: se vós, pois sendo maus, conseguem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não daria boas coisas àquele que lhe pedem. Então Deus, ele sempre tem o bom, o melhor, aquilo que é agradável, a perfeita vontade dele para a nossa vida. Mas a questão é, como é que a gente sabe se as nossas orações estão sendo ouvidas ou não? Primeiro a gente tem que destacar essa questão de oração. Qual a importância da oração? Primeiro, a importância da oração para o cristão ter relacionamento com Deus. A oração, ela não é somente para você pedir o que você precisa. A oração não é somente para você pedir o que você almeja conquistar. A oração não é somente algo para você sonhar e pedir alguma coisa que você deseja. Não. A oração, primeiro, a importância da oração é para você ter relacionamento com Deus. Porque quanto mais você fala com alguém, se você tem um amigo, aquele amigo, quanto mais você fala e quanto mais ele conversa com você, mais intimidade você vai ter. Então é a mesma coisa da oração. Quanto mais o crente ora, busca, clama, ora a Deus, tem mais relacionamento com Deus, mais intimidade com Deus. Então a oração, ela tem esse fator importante de intimidade com Deus. Segundo, a importância da oração para o crescimento e fortalecimento espiritual.
O crente que ora, ele não somente cresce espiritualmente, mas ele também é fortalecido. Então, para o crente fraco, não é ceder ao pecado, não é se entregar ao pecado. Se você está fraco, ore, que você vai crescer e se fortalecer. O grande desafio é esse, na hora da dificuldade, na hora que as lutas chegam, é você orar para crescer e se fortalecer. A tendência de muitas pessoas, ou da nossa natureza carnal, é enfraquecer, desanimar e entristecer. Mas a oração, ela tem um fator importante de crescimento e fortalecimento espiritual. Terceira razão pela qual nós precisamos orar: a oração é importante para... a oração é o meio pelo qual Deus estabeleceu para intervir na nossa vida e na história. A oração, irmãos, é um meio que Deus estabeleceu para que quando a gente exercita a oração, Deus faça coisas em nossa vida e na história da humanidade. Muita coisa que existe hoje na sociedade, no mundo, nas igrejas, os avivamentos, as coisas que Deus fez, igrejas que cresceram, coisas que aconteceram nos ministérios das pessoas, coisas que aconteceram na vida espiritual, material, financeira, conjugal, familiar, salvação de pessoas, foi em resposta à oração. Então a oração é o meio pelo qual Deus estabeleceu que iria agir na terra. Deus é soberano, tudo já está no controle dele, tudo já está no direcionamento de Deus, tudo está no controle dele, mas ele estabeleceu que quando nós oramos, ele se movimenta, ele age, ele opera. Por isso eu quero dizer para você, nós precisamos orar. Nós precisamos colocar o nosso joelho no chão com a certeza absoluta que Deus pode intervir na nossa história. E a gente tem vários exemplos bíblicos. A gente tem o caso de Paulo e Silas na prisão, que estava orando à meia-noite e Deus desceu naquele lugar. Nós temos resposta de oração de homens e mulheres de Deus. Por exemplo, Isaac orou para que a sua esposa durante 20 anos, para que a sua esposa tivesse filho, Rebeca. Você vai ver que Sara orou muito tempo, 25 anos, para que Deus desse a vitória a Isaac para ela. Você vai ver que Ana orou e Deus respondeu a oração. Ou seja, a oração, ela faz parte desse estabelecimento de Deus para operar na nossa vida e na nossa história. Por isso eu quero fazer um convite e um desafio a partir de hoje, na minha e na sua vida. Nós precisamos orar mais. Eu e você, nós precisamos orar mais. Porque quando nós oramos, meu irmão, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Coisas que estavam paradas começam a se movimentar. Coisas que estavam bloqueadas são desbloqueadas. Pessoas que estavam numa situação terrível, aí em resposta da nossa oração, Deus começa a mover. Aquele filho, aquela filha, aquela mulher, aquela pessoa que está distante do Senhor, aquele crente que está frio. Ore, que Deus vai responder. Se tem alguma área aqui da igreja que precisa melhorar, nós precisamos orar mais. Orar pelos obreiros, e os obreiros têm que orar por eles mesmos. O ministério de louvor tem que orar por eles, para que Deus opere, para que Deus haja, para que Deus atue. Quem trabalha no ministério infantil tem que orar, tem que buscar, tem que clamar. Nós, como igreja, precisamos orar pela igreja, orar por esse bairro, orar pelos membros, orar pelas famílias, orar e orar, porque assim Deus vai fazer milagres, irmãos, em resposta da nossa oração. Eu tenho ficado feliz com as orações aqui nas terças-feiras, porque eu me recordo muito bem de quando eu e o nosso querido irmão Evandro estava aqui orando. Era eu e ele na outra igreja, e a gente orava, e ele chorava igual uma criança, 81 anos de idade, mas chorava. Deus, derrama avivamento, levanta as pessoas para orar conosco. E nós orávamos. Irmãos, e de um tempo para cá Deus tem movido essa igreja em oração. Deus tem levado o povo a ter sede de orar, que não tem frio, não tem chuva, não tem nada que interfira. Terça-feira, as multidões em orar aqui nesse lugar. E a gente ouve testemunho, a gente ouve resposta de Deus, a gente vê Deus fortalecendo os crentes. Irmão, isso é bênção. Uma igreja sem oração, ela é manca. Ela é manca. É como a asa, um avião não voa só com a asa. Tem que ter as duas. Nenhuma das asas do avião
É a oração. Então a oração é muito importante para a nossa vida. Mas a questão é, como sabemos se Deus está ouvindo nossas orações? Tem gente que ora. E tem gente que ora até quantitativamente muito. 1 hora, 2 horas. Tem gente que ora menos, pouco tempo, no sentido quantitativo. Mas a questão é, como é que nós sabemos se Deus está ouvindo ou não a nossa oração? Vamos falar aqui, irmãos, de 6 razões. 6. Eu estudando a Bíblia, eu observei 6 razões pelas quais Deus está impedido de responder nossas orações. E isso é muito triste porque nós precisamos nos cercar de cuidados para que a gente não caia nisso. Eu estou pregando sobre isso justamente porque para que Deus continue operando em nossa vida através da oração. Para que isso não nos pegue. 6 razões pelas quais a oração não é respondida. Primeiro, eu quero que você aí abra a sua Bíblia, Tiago 4, versículo 3. Vai dizer que é o pedir mal. O texto mostra, Tiago capítulo 4, versículo 3, ou seja, vai dizer, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Porque se você observar em Tiago capítulo 4, você vai observar que no versículo 1 ao 3, existia uma competição na igreja. Porque Tiago apresenta a seguinte informação, Tiago diz assim, a carta de Tiago é uma carta prática, uma carta muito prática. E ele vai dizer, de onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós e há entre vocês? Ele está falando para os irmãos da igreja, no versículo 1. Ele diz, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, vocês dentro da igreja estão brigando um com o outro, por causa da natureza carnal de vocês, e vocês estão buscando competir para ver quem é que recebe mais bênção, quem é mais abençoado. Vocês estão nessa guerra externa, um com o outro, para ver quem é mais abençoado na igreja, quem Deus mais responde. Era essa a grande dificuldade lá do contexto dessa carta. Mas ele diz mais, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Ele está dizendo aqui, vocês estão desejando muita coisa. Vocês estão almejando muita coisa. E ele vai dizer mais. Ele vai dizer, e viveis a lutar e fazer guerra e nada tendes. Vocês estão buscando, mas vocês não estão conseguindo alcançar nada. E ele vai dizer que a primeira razão é porque não pede. Olha aí no versículo 2, né? Ele vai dizer, porque não pedes. Porque as pessoas não estão pedindo. Então a primeira razão pela qual Deus não está operando, muitas vezes porque a gente não pede. Porque a gente não fala com Deus, não pede a Deus. Ele vai dizer isso. E aí ele vai dizer, no versículo 3, vocês estão pedindo, no versículo 3, e não estão recebendo. Não recebeis, porque está pedindo mal, para gastar nos próprios deleites, ou seja, a petição, a súplica, a indagação, a invocação, é algo pessoal, é só para si, é só para si, não tem finalidade para abençoar pessoas, para abençoar vidas. Irmãos, quando a gente ora de maneira coletiva, Deus opera. Quando a gente ora por alguém, Deus opera. Quando a gente ora na intenção de Deus abençoar vidas, Deus opera. Se puder levar ela para lá, mãe, por favor, lá para o fundo. Irmãos, quando a gente ora para Deus abençoar, e que aquilo que a gente pede vai contemplar outras vidas, a vitória é certa, irmão. Agora, quando a gente pede só para a gente, por exemplo, Deus me dá um carro, só para mim, viu Deus, eu não vou dar carona, eu não vou fazer nada, é para mim. Deus não vai responder. Mas quando você fala, Deus, eu quero um carro, porque eu quero fazer a tua obra, porque eu quero dar carona para os irmãos, porque eu quero ajudar pessoas. Então, sua petição não inclui só você, para os seus prazeres. Outra coisa, alguém fala assim, Deus me prospere. Eu quero ser próspero, Deus, abençoa meu trabalho, eu quero crescer, envolver no meu trabalho, eu quero ser promovido. Aí Deus fala assim, mas essa promoção tem algum resultado para o coletivo ou é só para você? Será que você vai ser fiel
no dízimo, na oferta, quando você for honrado lá na frente, porque quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito, você vai ser. Então, a pessoa, você vai se exaltar quando você estiver lá em cima, porque tem gente que ele é o porteiro do porteiro. Aí, quando ele passa para ser porteiro, ele não é mais porteiro do porteiro, ele já se sente o tal. Se ele for para gerente, misericórdia, ele pisa em todo mundo. Então, o que você está pedindo vai mudar você? Vai fazer você ser mudado? Vai fazer você pisar nas pessoas? Ou vai, pelo contrário, fazer você ajudar, abençoar outros? Irmãos, porque é interessante essa questão. A gente às vezes pede uma coisa e muitas vezes nós não estamos com o coração preparado para receber aquilo, porque nosso coração está simplesmente para gastar nos deleites. Não, se eu for obreiro, irmão, eu vou botar pocando. Entendeu? Se eu for levita, meu irmão, eu vou botar pocando. Você vai ver, não vou louvar igual fulano, não. Vou jogar muito mais, vou ser muito melhor. Se eu pregar, se eu for pregador, Deus me deu o dom da palavra, Deus, que eu vou fazer isso. Como é que está sendo o seu coração para fazer as coisas de Deus? Será que essa petição é só para o seu prazer? Deus não vai ouvir, se for só para o seu prazer. Deus vai ouvir se ele falar: Deus me deu o dom para eu usar, para fazer a tua obra, para ganhar almas, para glorificar o teu nome, para edificar o teu reino. Deus me promova no meu trabalho, Senhor, que eu vou abençoar a tua casa, que eu vou abençoar a igreja, que eu vou abençoar as pessoas. Deus me ajuda, Senhor, a ser um homem de Deus lá no meu trabalho. Eu vou crescer lá na minha profissão e eu vou mostrar para aqueles que mudaram comigo, porque mudaram de função, que eu não vou mudar, que eu vou servir um servo humilde lá dentro. Irmão, quando você faz isso, Deus ouve. Esse aí está entendendo, porque as bênçãos de Deus não é para os nossos deleites. Às vezes ele fala até assim, Deus conhece o coração do santo, né? Deus, me dê um carro, Senhor, para eu fazer a tua obra. Aí Deus dá um carro. Aí ele passa por um irmão que vai para a igreja e ele não dá carona. Mas ele falou lá atrás, antes de Deus dar a bênção. Entende? Irmãos, Deus sabe do nosso coração, Deus conhece o nosso coração. Então muitas vezes a gente está pedindo para gastar nos próprios deleites. E Deus não vai atender. Um dos motivos é esse: as pessoas que pedem simplesmente para si. Você quer ser abençoado, meu irmão? Pede e fala: Deus, que o teu nome seja glorificado nisso que eu vou fazer. Deus, que essa bênção sirva para que o teu nome seja glorificado. Me ajude, prepara o meu coração para receber essa bênção. Deus, prepara a minha alma para que eu seja usado por ti a abençoar outras pessoas. Deus, me dê um coração, Pai, que possa ser um coração abençoador. Irmão, Deus vai fazer milagres. Deus vai responder às nossas orações. Aleluia, para a glória do nome dele. Então, cuidado com você pedir mal. Outra coisa, pedir mal aqui no texto, é pedir mal pelo outro. Porque tem gente que já viu falar oração de feiticeiro. Quem já ouviu falar nisso aqui? Isso é conversa, viu, irmão? Crente não tem como orar de feiticeiro. Diz que a oração de feiticeiro é tipo assim: alguém quer que o crente se dê mal, e ele é crente, viu? Aí ele fala: Deus, ele gora, o famoso gorar. Deus, não dá certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. O sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Aí alguém está louvando, não vai queimar o microfone, vai dar problema, vai estourar essa caixa. Porque ele fica gorando o outro, né? Irmãos, isso não pega. Quem vai pegar essa palavra é o diabo, mas não é Deus. Alguém coloca uma igreja em um lugar, e tem uma igreja próxima, aí é o outro pastor que já está mais tempo, vai fechar, não vai dar certo. Agora, irmão, mas isso aí é o diabo que pega essas palavras. Deus não. A Bíblia diz que Deus não responde a oração de quem pede mal para o outro. Aquela coisa de, eu vou orar aqui para Deus amaldiçoar esse crente. Não pega. Quem pega é o diabo a palavra. Mas Deus não responde oração mal. Porque Deus é bom, a sua essência é boa. Deus só faz o que é bom para mim e para você, querido. Aleluia. Glória a Deus. Mas além de pedir mal, é uma das coisas que impede Deus de responder nossa oração. Tem outra coisa: pecado no coração. É outra coisa. O Salmo 66, versículo 18, se você puder abrir a Bíblia, você vai ver. Salmo 66, versículo 18.
vai dizer isso. Salmo 66, versículo. Olha que coisa interessante nesse salmo, querido. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá, diz o texto. Se o Senhor atender à iniquidade do meu coração, Ele não me ouvirá. Ou seja, querido, se o nosso coração não tiver um coração santo, um coração puro, um coração sem pecado, Deus ouve a nossa oração. Mas se as nossas orações estiverem encharcadas de pecado, Deus não ouve. E quando fala coração, né? Se eu atender a iniquidade do meu coração, o coração aqui é mente. Coração na Bíblia, ela pode ser apresentada como órgão que pulsa mesmo, como pensamento, nesse caso do texto, raciocínio, mente, ou como sentimento. Nesse caso aí, é a mente. Se a minha mente estiver suja, se minha mente não for uma mente pura, limpa, saudável, for uma mente maligna, em pecado, iniquidade, o Senhor não me ouvirá. A pergunta é: como é que está a tua mente? Como é que está a tua mente? Como é que está teu coração? É a mente que é o teu coração. Como é que está a sua mente, irmãos? Porque a Bíblia diz que tudo é puro para quem é puro. E então, se alguém tem um coração mau, ele vê maldade em tudo. Você já viu aquele tipo de gente? Olhou para mim, está falando mal de mim. Aquela pessoa que chuchu ali comigo que falou mal de mim, irmão, essa pessoa não está bem emocionalmente, porque quem está bem, vê bem nas coisas, vê bondade nas coisas, vê pureza nas coisas, e não maldade. Então cuidado com o teu coração, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, segundo Provérbios fala assim. Cuidado com o teu coração. E a Bíblia inclusive fala, irmãos, algo muito importante para nós em relação a isso, que o nosso coração tem que estar bem. Mas vai dizer, querido, nessa questão aí, tem muita gente que está com a mente suja. E ele vai para a oração com o coração contaminado de pecado, com a mente de pecado, com o pensamento de ódio, com o pensamento de vingança. Deus não age. Você já viu aquele tipo de gente que está chateado com o outro e fala assim: eu vou entregar para Deus? Ali é vingança. Você já viu? Ele fala assim: ó irmão, eu não vou fazer nada não, eu vou entregar na mão de Deus. Vingança. Ele está dizendo assim: ó Deus, eu não vou fazer nada não, mas eu vou entregar para o Senhor. Ele está querendo que Deus derrame a sua espada sobre aquele indivíduo, né? O coração é vingativo, né? Alguém que revida sempre, irmão, ó, o coração tem que estar puro para Deus ouvir as orações. Nós temos que entrar no novo e vivo caminho com a certeza de um coração limpo, puro, lavado. Aleluia. Se você estiver chateado ali, dê um tempo, toma água, conta até 10, mas entra na presença de Deus assim com o coração limpo. Aleluia. E aí Deus ouve a sua oração. Aleluia. Deus é tremendo, querido. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Deus é grande e maravilhoso. E Ele pode fazer tanta coisa extraordinária em nossa vida para a glória dEle. Cuidado com o teu coração. Amém? Cuidado com o seu coração. Não deixe esse mundo, irmão, que está mal. Esse mundo é mau, contaminar seu coração, porque pode interferir nas suas orações e Deus não te atender. Aleluia. Segunda coisa, querido, nós temos que ter cuidado é não duvidar da palavra de Deus. Não duvidar da palavra de Deus. Olha o que diz aí o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 6 a 7. Olha o que diz aí o texto, ó. Essa, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, se a gente não tiver certeza, convicção de que quando a gente ora, Deus está atendendo a nossa oração, mediante a sua palavra, você não vai receber a bênção. Creia, irmão. Você vai para a oração crendo, não duvide da palavra, não duvide que Deus responde a oração do crente. Não duvide, creia. Porque às vezes, irmãos, isso já aconteceu muito comigo quando não era muito novo convertido. Às vezes eu orava pedindo algo a Deus e levantava
e tinha dúvida. Será que vai acontecer mesmo? E aí, Deus me ensinou algo. Se você orou, creia naquilo que você orou e tenha convicção. Eu me lembro que eu ia pregar, e eu era muito novo na época, 17, 18 anos, ia pregar, e eu orava com medo, tremendo, com vergonha, tudo mais, e eu falava: Deus me usa, Senhor, tenha misericórdia, não me deixa gaguejar, não me deixa dar branco. E aí eu saía da oração com aquela convicção, mas aí depois ia passando o tempo, eu falei: meu Deus, e agora? Se eu esquecer, meu Deus, e se Deus não abençoar, meu Deus, e se não acontecer nada? Aí Deus falou: filho, você orou pedindo, então creia. Então a gente também é a mesma coisa. Às vezes a gente ora: Deus cuida da minha família, Deus cuida do meu filho, Deus cuida dos meus negócios. E depois você sai da oração e fica preocupado ainda. Você não está crendo na sua oração. Porque se você colocou na mão de Deus, confia, tenha certeza, creia que aquela oração foi ouvida, atendida. E descansa no Senhor. O grande problema é esse: nós oramos e saímos da oração e continuamos com as mesmas preocupações, parecendo que orar é uma coisa normal, uma coisa que não tem sentido, ou só foi para passar tempo. Não, oração é uma coisa que você tem que colocar diante de Deus. Falou: Deus, é assim, está acontecendo isso, e deixa na mão de Deus. E aí tem uma frase interessante de um homem de Deus que escreve no seu comentário sobre essa questão de oração. Ele diz assim: quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha por você. Então, quando você está fazendo as coisas, é você que está fazendo. Agora, quando você ora e coloca diante de Deus, quem está trabalhando é Deus, quem está agindo é Deus, quem está operando é Deus. Então confia, entrega na mão dele e confia. É o seu ministério, é o seu casamento, é os seus negócios, é sua finança, é seus filhos, é sua família. Confia, não duvide da palavra de Deus. Não duvide, creia. Vá até o fim, creia em nome de Jesus. Amém. Então, primeira razão, pedir mal. Segunda razão, alguém que tem um pecado no coração ou pecado na vida. Deus não ouve. A Bíblia diz que o que separa nós de Deus é o nosso pecado. O que faz separação entre o homem e Deus? O pecado. Então, se você não pede mal, se você não tem pecado no coração, e se você não duvida da palavra de Deus, Deus responde. Mas uma quarta razão pela qual Deus não responde às nossas orações: vãs repetições. Em Mateus capítulo 6, versículo 7, está escrito lá que Deus não responde vãs repetições. Isso é importante porque tem algumas religiões que eles têm o hábito. Capítulo 6 de Mateus, versículo de número 7, vai dizer assim, 6, 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Repetição vã. E aí tem alguns irmãos católicos, por exemplo, que fica o tempo todo Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, e aquela coisa toda, e vai no texto, e vai. Depois volta de novo, fala a mesma coisa e vai. Irmãos, aquilo ali não tem sentido. Aquilo é reza. Reza é tudo que você repete sem consciência, sem emoção, vazio. E aí isso é religião de cada um, a gente respeita cada um, mas é fora do princípio bíblico. A própria Bíblia diz: não useis de vãs repetições. Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, como os pagãos, ficam orando, pensando que Deus vai ouvir. Deus não vai ouvir. Deus ouve, sabe o que, querido? Quando você chega na sua simplicidade, na sua humanidade e coloca diante de Deus a sua vida, chora, clama do seu jeito, da sua maneira, em nome de Jesus, aleluia, Deus ouve a sua oração. E essa questão de oração é importante, é interessante destacar, irmãos, que não é muita quantidade, não é pouca quantidade, não é isso que a Bíblia apresenta. A Bíblia diz que um homem de Deus chamado Josué, na guerra, trabalhando, batalhando contra o inimigo, e ele falou: lua, para em Gibeá, e sol em Aijalon, e disse que o sol e a lua pararam. Ele só falou uma frase, e Deus parou o sol e a lua. Como também você vai ver outros homens que oraram muito para Deus responder, como no caso de Isaac, que eu mencionei, que orou 20 anos para sua esposa
ter filho. Então, não quer dizer que aquele que orou e respondeu rápido é mais santo do que aquele que demorou mais. Não, isso quer dizer que é Deus dentro do seu plano soberano, tem um momento e hora para agir na nossa vida. Mas uma coisa cabe a mim e você: orar, clamar, suplicar, rogar. Aí Deus age. Aleluia. Porque nós nunca receberemos algo que não estamos orando. Como é que Deus vai fazer algo na sua vida se você nunca clamou? Nunca pediu, nunca rogou? Deus está esperando muitas vezes você orar, clamar e pedir para que Ele responda a você e você fala: resposta de oração, Deus me ouviu. Aleluia. Como Deus é tremendo, como Deus é tremendo, como Deus é lindo, irmãos, como Deus é maravilhoso. Cuidado com vãs repetições. Graças a Deus a igreja protestante, a igreja evangélica, não temos essa questão de repetição vã. E a gente tem que ter cuidado com isso, senão a gente acaba se tornando muito religioso. E a gente vai para a oração e faz a mesma oração o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Deus ama aquele que faz oração sincera de coração, sem essas vãs repetições. Quinta razão pela qual Deus não ouve a nossa oração. Está em Provérbios capítulo 28, versículo 9. Desobediência à palavra. Ou seja, o crente, a pessoa que vive em desobediência, Provérbios 28, versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração será abominável. Deus rejeita a oração de quem é desobediente. Por que Deus odeia a oração de desobediente? Porque a desobediência foi o primeiro princípio quebrado lá no céu, quando o diabo quebrou os princípios e rebelou contra Deus, querendo ser igual a Deus. Ele desobedeceu os princípios, ele desobedeceu tudo. Então Deus abomina quem é desobediente. Então você quer ser abençoado, quer que Deus te ouça? Obedeça aos princípios da palavra de Deus. Seja um cristão que obedeça ao princípio. Irmãos, eu não consigo conceber um que as pessoas têm vivido de qualquer jeito e dizem que é crente e diz que ora, mas não é obediente. Não é obediente a seu pastor, não é obediente às escrituras sagradas, não é obediente aos princípios da palavra de Deus enquanto ser um bom cristão, e ele quer orar. E aí Deus fala: filho, a Bíblia é um livro de princípios, irmãos. A Bíblia é um livro de princípios. Quando você obedece aos princípios, coisas começam a acontecer na minha e na sua vida. Hoje nem tanto mais, mas eu já preguei em muitos lugares, em muitas igrejas. Hoje eu prego um pouco menos, até por conta da igreja. Mas eu via outros cristãos que pregavam também, e que não tinha vida e nem princípio bíblico. Ele não tinha igreja. Ou seja, não tem igreja. Vive igual urubu, viajando, né? Assim, rodando, né? Circulando. Ele não tem uma igreja fixa, quer dar lição de moral nos púlpitos de várias igrejas, que ele fica pregando nas igrejas itinerantes, e dando sermão em um, dando sermão em outro, apontando para o defeito de um, falando que um tem pecado, pregando a Bíblia, sem ter uma cobertura, sem obedecer princípio. Está errado. Ou às vezes ele quer dar uma de profeta, sem ter liderança sobre ele. Porque assim, tem um pessoal, irmãos, que eu não sei se hoje existem nesses grupos, mas é assim: o profeta vê defeito em tudo. Ele chega, anda assim, profeta, e é pecado. Vejo pecado ali, tem pecado, vejo pecado ali. Mas ele não tem pastor, ele não tem igreja. Ele está todo arrebentado e quer falar da igreja ou de alguém que anda na palavra de Deus. Irmãos, essas pessoas estão equivocadas do que é evangelho, do que é viver Jesus, do que é viver o cristianismo. Então, a obediência à palavra é fundamental para que a gente seja abençoado por Deus. Aí você pode, irmão, ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa, e Deus abençoa. Deus derrama graça, Deus derrama poder, Deus derrama unção, porque você está debaixo dos princípios e da obediência da palavra de Deus. Você sobe no altar abençoado, você cultua a Deus abençoado, você é uma pessoa abençoada. Eu me lembro que antigamente era diferente, um pouco mais de hoje. Antigamente era assim, as pessoas diziam: pastor, eu estou viajando esse final de semana, me abençoa aqui, pastor, para eu viajar. Aí a gente abençoava. Hoje em dia o povo some, só faz avisar.
Não é que eles estão em desobediência, não é que eles estão em pecado, mas eles deixam de ser abençoados. Porque poderia falar: pastor, me abençoa aí, que eu estou viajando. Vai em paz, meu irmão. Pastor, eu estou querendo ir para tal igreja pregar, me chamaram. O senhor me abençoa? Abençoa, meu irmão, vai na paz, que Deus te use. Mas às vezes some e não avisa, não informa. Ele não é que está em pecado, mas deixa de receber a bênção. Pastor, me chamaram para visitar uma igreja ali, que é muito conhecida. Eu posso ir? Vai em paz, meu irmão, que Deus te abençoe lá, que seja bênção. Mas às vezes deixa de receber a bênção por falta de princípio da palavra. Irmão, Deus tem uma vida de vitória e de bênção para mim e para você. Mas a Bíblia é feita de princípios. Para você ter uma ideia, Moisés não entrou na terra prometida por desobediência. E Moisés tinha crédito com Deus. Moisés tinha crédito com Deus, de tal forma que Moisés abriu o mar vermelho através do poder que Deus usava ele. A Bíblia fala que Moisés andou 40 anos com o povo de Deus no deserto e a roupa crescia no corpo. Moisés fazia com que a pedra jorrasse água. Moisés era um homem de Deus. Diz que ele subiu o Monte Horebe e ele falava com Deus face a face, e ninguém nunca falou como ele face a face. E chegou um dia que Deus falou para Moisés: Moisés, bate na pedra 2 vezes para sair água. O que Moisés fez? Não falou, fala para a pedra e vai sair água. E ele bateu na pedra 2 vezes, ó, pá, pá, bateu 2 vezes. Saiu água? Saiu água. Mas ele não fez o que Deus falou, que era para falar e aí a água sair. O que aconteceu? Deus falou: Moisés, eu sinto muito, mas você não me obedeceu, você não vai poder entrar na terra prometida. E ele ficou fora da terra prometida. Aí você fala: mas pastor, uma coisa simples dessa, pastor, tem que fazer princípio. Ele não cumpriu o princípio. Então às vezes são coisas pequenas que nós deixamos de ser abençoados por essas questões. Moisés não entrou na terra prometida por conta da desobediência dele. E agora, por fim, querido, para a gente finalizar, depois dessa questão das vãs repetições, só para recapitular: primeiro, Deus não ouve quem pede mal, Deus não ouve quem tem um coração em pecado, Deus não ouve quem duvida da palavra, Deus não ouve quem pede vãs repetições, Deus não ouve aquele que é desobediente à palavra, e Deus não ouve, por último, aquele que tem falta de respeito e conflito conjugal. Irmão, Deus não ouve. É sério isso aqui. Está na Bíblia. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Olha o que está escrito aí, ó. Diz assim, ó: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e co-herdeiros do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, se o homem e a mulher não se respeitam, não tem um relacionamento saudável, vivem em pé de guerra, um chuta a canela do outro, irmão, aquele negócio, Deus não ouve oração. Deus não ouve oração, não é o pastor que está dizendo, Deus não ouve. Porque tem marido que é uma competição dentro de casa. É uma competição. Quando casou, era minha pombinha. Quando casou, era minha rosinha. Aí os bichos cresceu, virou jamanta, virou, baleia, os bichos cresceu, era pombinha, era as coisas pequenas, agora é tudo grande. Irmãos, como é que está hoje o teu relacionamento? Tem que ser respeito. A Bíblia fala, que é vaso mais frágil. Aí Deus não ouve. Eu já conheci, irmãos, gente na igreja, que era assim, chegava na igreja, era 30 minutos de oração, falava em língua, orava de joelho, blá, 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 blá. Falava: é um homem de Deus esse homem. Quando a gente foi fazer uma triagem, que a mulher dele estava muito triste, desanimada na igreja, fria, a gente foi conversar com a irmã, isso há muito tempo. Não é aqui na igreja não, isso há longas datas, coisas de 10 anos para trás. Foi fazer uma triagem na irmã, a irmã apanhava do irmão, a irmã toda roxa. Na igreja ele era um santarrão, orava, falava em língua, xarabadagai. Mas em casa falava palavrão. Não tinha vida conjugal. Mas se você visse ele, era um homem de Deus. Terno, gravata, língua, aquela língua chamada, na época gravata chamada gravata língua de vaca, que hoje é fininha, né? Língua de mosquito, antigamente era língua de vaca, grandona. Irmãos, mas vivia de aparência. Deus não ouve a oração.
Deus não atende oração. Se você quer ser abençoado, procure ter uma família, um lar abençoado. Não que conflitos não aconteçam, porque é normal, nós somos seres humanos e temos as nossas dificuldades, mas nós precisamos resolver essas coisas. Não se pôr o sol sobre a ira, não vai adiantar. Tem coisa que não é oração que vai resolver, tem coisa que é um perdão, é uma desculpa, me desculpa, eu errei contigo. Não adianta orar. Tem gente que tem um problema com a mulher, ao invés de desculpar a mulher, pede perdão a Deus e ora para que Deus toque no coração da mulher. Vai pedir perdão, vai pedir desculpa, não é verdade? Para quem você teve um problema. Irmãos, isso é sério e tem muita gente com problema. E Deus não ouve a oração de quem está com problema. Deus não ouve a oração. Pode ser homem de Deus, de jejum, de oração. Deus não vai ouvir. Então, essas são as razões pelas quais Deus não ouve a nossa oração. Precisamos refletir como está a nossa vida de oração. E precisamos refletir como está a qualidade da nossa oração. Será que a gente está orando com esse pensamento? A gente está orando pedindo mal só para a gente? Está pedindo com dúvida da palavra? A gente está pedindo com vãs repetições? A gente está pedindo com falta, com desobediência à palavra de Deus? A gente está orando com problema dentro de casa e querendo orar a Deus dos céus? A gente não vai ser ouvido. Mas se você e eu, se nós formos pessoas que pedem o bem, que pede para que Deus faça coisas grandes, que peça o bem das pessoas, que peça coisas para o coletivo, Deus ouve a nossa oração. Se a gente pede as coisas com coração limpo, puro, lavado pela palavra de Deus, Deus ouve a minha e a sua oração. Se eu e você não pedimos com vãs repetições, Deus ouve a nossa oração. Se a gente ora e é obediente à palavra de Deus, Deus ouve a nossa oração. Se eu e você oramos a Deus bem com a família, bem com o esposo, bem com a esposa, bem naquela comunidade lá que você está, aleluia, que é o seio familiar, Deus ouve a sua oração. Aleluia, oh glória a Deus. Irmãos, eu tenho certeza que Deus vai fazer muita coisa na nossa vida, na sua e na minha vida, através dessa palavra. Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Deus